A gente ficou por 189 dias acima de 100 mil dólares, né? Rompendo topo atrás de topo. A gente rompeu o primeiro novo topo, né? A gente tinha o topo de dezembro de 2024, né? Janeiro de 2025. Depois a gente refez um novo topo em maio de 2025. Tivemos um novo topo em julho de 2025, mais um topo histórico agosto de 2025 e o último topo histórico que foi batido outubro de 2025. Perceba que toda vez que o mercado ele avança para um novo topo, a gente tem cada vez menos assimetria entre os topos, tá? A gente tem esse primeiro topo que aconteceu bem... Deixa eu mudar a cor da linha aqui, ó. A gente tem esse primeiro topo que aconteceu aqui. A gente tem o segundo topo que foi praticamente um topo duplo que foi estabelecido, que trouxe o mercado para baixo. A gente tem o terceiro topo, quase um topo triplo também, que trouxe o mercado para baixo. O quarto e o quinto topo serviram praticamente como topos duplos também, que trouxe o mercado para baixo. E mais um topo sendo categorizado aqui como praticamente não é, né? Não chega a ser um topo triplo, mas é quase um topo triplo que fez o mercado ir em tendência de baixa. Então perceba que cada vez que a gente alcança um topo diferente, cada vez que o Bitcoin avança para um topo diferente, a gente tem cada vez menos assimetria, cada vez menos diferença de preço entre um topo e outro, né? 110.800 dólares aproximadamente, 110.900, 109.000 na verdade, 715, 111.600, aqui a gente já teve uma diferença, 123 mil dólares, 124 mil dólares e 126 mil dólares. Então, com exceção desse para esse, a gente não tem um espaçamento tão grande. A gente não teve um mercado extremamente explosivo, tá? De um topo para outro. Significa que aqui o mercado já estava apresentando sinais aqui de cansaço, né? Já estava apresentando, mesmo com o rompimento de topos, apresentando sinais aqui de cansaço. Tá? Então a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 topos sendo rompidos consecutivamente, mas com sinal de cansaço. E depois disso, a gente teve a grande correção, a última grande correção. Óbvio que foi impulsionado também pelo mini crash ali que aconteceu no dia 10 de outubro. Né? A gente teve o mini crash do Bitcoin ali com relação à América do Norte. E depois de boas semanas, rompemos a média de 200. Perceba que estávamos praticamente... O Bitcoin já estava esfregando a nossa cara, tipo, ó, cara, eu estou testando essa média, eu quero fazer o rompimento dessa média. Rompeu a média e agora estamos caminhando abaixo dessa média. Então, para de fato o mercado continuar em perspectiva bullish, em perspectiva de bull market, necessariamente, tá? Necessariamente precisamos estar acima de 100 mil dólares. Né? Se o Bitcoin estiver acima de 100 mil dólares, acima dessa zona que eu acabei de demarcar para vocês, verde, o Bitcoin entraria em ciclo de bull market novamente. Kletter, estamos em bear market? A gente está num mini ciclo de bear market, galera. A gente entrou em um mini ciclo aí, né? Desde o dia 13 de novembro, a gente entrou aí em uma semana que vai fazer aí de bear market. Ah, pode ser um rally de baixa? Pode ser. Só que o Bitcoin, né, novamente falando com vocês, o Bitcoin ele nunca rompeu a média de 200 e ficou tanto tempo fechando, né, abaixo da média de 200 em tendência de alta, né? A única exceção é aqui, ó, né, desse ciclo, a única exceção são essas duas zonas, tá? Mas aqui a gente já estava ainda muito no comecinho, tá, da reversão de tendência, saindo de uma perspectiva de baixa e entrando em uma perspectiva de alta. Então aqui a gente deveria, com certeza, ter os retestes dessa zona. Só que depois que de fato rompeu com sucesso nessa zona, a gente nunca fez tanto fechamento, né, abaixo da média de 200, e por isso o mercado ele veio forte, ele continuou forte em tendência de alta, né? Então essa mudança que está acontecendo com relação à média de 200 e os padrões de candles que estão sendo apresentados é que fazem todo o diferencial para que você mude a sua perspectiva, quem sabe, e
enxergue o mercado com outros olhos. Porque eu não tô vendo ninguém falando disso aqui, gente. O pessoal tá falando de cruz da morte. Ah, cruz da morte pra cá. Deixa eu colocar no trade view aqui, ó. Ó, vamos pegar no trade view. Ah, cruz da morte pra cá, cruz da morte pra lá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. O pessoal tá preocupado com a cruz da morte, né? Preocupadíssimo aqui, ó. Deixa eu deixar só ela pra vocês aqui, ó. O pessoal tá preocupadíssimo com esse padrão aqui, que é o padrão de cruz da morte, né? Que tá acontecendo aqui. Mas o pessoal não tá observando, né, a média, que é a média que nos guia para uma tendência de baixa muito grande, tá? Que é a média de 200. O pessoal não tá observando ela, tá? O pessoal quer saber de cruz da... Eu não tô nem aí para cruz da morte, gente. Até porque na maioria das vezes que a cruz da morte aconteceu em tendência de alta, né, todas as vezes, na verdade, o mercado, depois da correção, né, depois do cruzamento das médias, depois dessa correção do cruzamento, o mercado ele veio forte para cima novamente, tá? Só que nessa posição de cruz da morte, deixa eu colocar a média de 200 aqui, ó. Nessa posição de cruz da morte, essa média de 200, a gente tem duas médias de 200 aqui, tá, gente? Duas médias, tá? Mas elas são diferentes, tá? Elas são um pouquinho diferentes. A gente tem essa amarelinha e a gente tem a laranja. Elas são diferentes aqui, com base em alguns dados, tá? Então, assim, perceba que toda vez que a gente tem padrão de cruz da morte, ó, aqui, cadê? Aqui, né? Toda vez que a gente tem um padrão de rompimento de cruz da morte, né, até cruza, né, faz o padrão de correção, depois o mercado joga para cima de novo. Só que, perceba que nunca fazemos o rompimento da média do bear market. Nunca fazemos o rompimento da média do bear market. Só que nesse momento, a gente fez o padrão de cruz da morte e olha a média do bear market sendo rompida. Tá? Olha a média do bear market sendo rompida. Tem diferença, ô Ieda? Tem diferença sim, tá? Uma faz o fechamento, uma das médias faz o fechamento. Né? A última vez que a gente teve o padrão de cruz da morte, que aconteceu lá em 2022, em janeiro, a gente teve o padrão de cruz da morte em tendência de baixa. Olha o rompimento da média de 200 que tinha acontecido logo abaixo. Tá? Logo abaixo aqui. E o mercado aconteceu o quê? O que o mercado fez? Eu não quero assustar vocês, mas eu tenho que trazer realidade, né? Realidade para análise. Espero que frustre a minha análise e que aconteça o oposto. Mas olha o que o mercado fez. Fez o padrão de cruz da morte aqui em cima e olha a média de 200, a média do bear market sendo rompida logo abaixo. Tá? E isso fez o quê? Trouxe o mercado todo para baixo. E nesse exato momento, a gente está na mesma posição de janeiro de 2022. Tá, gente? A gente está na mesma posição, onde a gente tem um rompimento, e a gente tem o rompimento também na média do bear market, tá? A gente tem esses dois rompimentos aqui, tá bom? Vai ter gente que vai falar que eu sou doido, não tem problema. Cada um analisa da forma que acha mais relevante e traz assertividade para a sua análise. Então, perceba, a gente tem a mesma figura gráfica aqui e aqui, tá? É por isso que eu tô falando pra galera, tô batendo na tecla de podemos já estar no bear market, só que ninguém tá se ligando, ninguém tá percebendo e ninguém tá falando disso. Eu espero muito que a gente não esteja no bear market, mas no meu ponto de vista, a possibilidade de já termos entrado no bear market é gigantesca e é real.